Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente na guerra da Ucrânia. E hoje há vários avanços e diversos movimentos que precisamos comentar sobre a linha de frente. Vamos falar tanto da região de Donetsk quanto também de certas informações em Zaporíjia. E, ao final do vídeo de hoje, vamos abordar as regiões de Sumy e Kursk, onde em todas essas áreas ocorreram novos avanços, principalmente por parte da Rússia, mas também há movimentação por parte da Ucrânia. Tudo isso vamos analisar hoje. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você assiste regularmente, gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição. Seria uma ajuda tremenda. Mas não vamos perder mais tempo e comecemos com o vídeo de hoje. Precisamos ir a Zaporíjia. Por quê? Muito tem se falado recentemente sobre Zaporíjia, principalmente na narrativa russa de que poderiam lançar uma ofensiva nesta direção. Há vários dias, comentamos que Oleksandr Syrskyi havia falado sobre o início de uma ofensiva russa em Zaporíjia, informação que, na ocasião, carecia de fundamentos ao se observar o que estava realmente acontecendo na frente. No entanto, nas últimas horas, fontes ucranianas como a TIP-Sul relataram que o exército russo lançou operações ofensivas contra a localidade de Malinivka, que se encontra em Zaporíjia, e nas últimas horas, parece que os russos conseguiram algum avanço nessa direção, embora ainda sem conseguir entrar efetivamente em Malinivka. Fontes como Swak Maps indicam um avanço de cerca de 10 km² em todo este setor. Aparentemente, os russos tentarão entrar na localidade de Malinivka em breve. Podemos falar de uma ofensiva real em Zaporíjia? Acredito que não. O que estamos vendo são ações ofensivas locais, mas ainda não uma ofensiva em larga escala. Claro, tudo pode mudar. Lembramos que muitos rumores circularam no passado e continuam a circular sobre uma possível ofensiva russa em Zaporíjia, mas até o momento isso ainda não se concretizou. Sei que alguns canais apontam para o início de uma ofensiva russa, mas não compartilho dessa avaliação. Por enquanto, considero que se trata de ações limitadas. Obviamente, isso pode mudar. E por isso devemos estar atentos ao que poderá acontecer neste setor. Neste momento, o que se relata é um novo avanço russo, novos ataques na direção de Malinivka, e precisaremos observar se, nos próximos dias, os russos conseguirão entrar na localidade, ou se começarão a atacar algum outro ponto da região de Zaporíjia. Avançando, vamos para o Nordeste, para a região de Donetsk, onde temos que falar sobre vários avanços, que vêm se consolidando em diferentes pontos. Em primeiro lugar, vamos à zona de Alexiivka. Para quem não lembra, Alexiivka é uma localidade que os russos vêm pressionando há algum tempo, especialmente após a captura de Bakhmut. A pressão contra Alexiivka acontece desde o norte e o leste, e nas últimas horas vimos o exército russo avançar contra essa localidade. De fato, esta informação é relativamente recente. De 1 ou 2 horas antes de eu começar a gravar, foram geolocalizadas diversas imagens que mostram que o exército russo conseguiu capturar novas posições dentro de Alexiivka. Os russos já haviam entrado em Alexiivka, mas de forma limitada. Agora, nas últimas horas, conseguiram expandir significativamente sua zona de controle, especialmente no sul e no leste da localidade. Ainda há uma parte considerável de Alexiivka sob controle ucraniano, mas parece que os russos continuam avançando e tentando gerar progresso. Até certo ponto, estão tomando iniciativa. Teremos que observar se nos próximos dias conseguirão novos avanços. Embora isso não seja simples. Por quê? Normalmente, em batalhas por localidades maiores, os russos tentam cercar as posições ucranianas para evitar combates urbanos intensos, aqueles confrontos rua por rua, bloco por bloco. Até agora, os russos não conseguiram consolidar uma posição a partir do sul, vindo de Bakhmut. Lembremos que há o rio Bakhmutka, que dificulta bastante os cruzamentos naquela área. Isso não significa que não haja pressão vinda de Bakhmut. Provavelmente há operadores de drones e sistemas de artilharia posicionados lá, atacando constantemente Alexiivka, mas assaltos diretos com infantaria exigiriam cruzar o rio, o que é muito difícil. Até onde sabemos,
Isso não ocorreu, e provavelmente não ocorrerá tão cedo. Do norte, a situação também ainda é instável. Os russos não conseguiram cercar completamente as forças ucranianas. Então os ataques precisam ser feitos principalmente a partir do leste. E como já mencionamos outras vezes, sem o cerco das forças ucranianas, essas operações se tornam muito difíceis, já que é necessário literalmente lutar por cada rua, por cada edifício, como temos visto inúmeras vezes nesta guerra. Mas agora, voltando ao norte, o exército russo conseguiu algum avanço. Segundo fontes como Tienen, os russos capturaram várias posições ao sul de Bodanivka, num avanço que cobre cerca de 10 km². Isso permite a eles se aproximar mais do nordeste de Alexiivka e possivelmente iniciar ataques ao setor norte da localidade, talvez tentando se posicionar em áreas estratégicas para cercar ainda mais as defesas ucranianas. Dito isso, é importante considerar que há muito campo aberto nessa área. E, embora o terreno aberto possa parecer fácil de se cruzar, ele também torna difícil a consolidação de posições, especialmente se o objetivo for exercer pressão sobre defesas organizadas. Assim, ainda é incerto o que os russos pretendem fazer nessa direção. O mais provável é que continuem pressionando Alexiivka e busquem novas formas de atacar a localidade, por mais de um flanco. Veremos como isso evolui. Podemos deixar essa zona de lado por agora e seguir um pouco mais ao norte. Não sei se vocês se lembram, mas há mais de um mês, talvez 2, nós estávamos falando sobre os avanços russos rumo a Kotlyarivka. Primeiro, os russos tomaram Kotlyarivka. Depois começaram a pressionar para o sul, capturaram a localidade de Bodanivka, capturaram Troitsky e começaram a avançar em direção a Horykhovy, com o objetivo de alcançar a fronteira entre a região de Donetsk e a região de Dnipropetrovsk. Porém, de repente, os avanços russos estagnaram. Viu-se que o exército ucraniano conseguiu contra-atacar em Horykhovy, recuperando completamente a localidade, inclusive retomando partes de Troitsky. Mas, segundo fontes como Surya Maps, nas últimas horas essa situação começou a se reverter. O exército russo voltou a avançar a partir de Troitsky, capturou o restante da localidade e conseguiu entrar novamente em Horykhovy. Aqui é importante lembrar que o objetivo russo é alcançar a fronteira com a região de Dnipropetrovsk. Assim, com essa nova entrada, isso volta a se tornar possível. Querem atacar novamente Gorizhov, consolidar suas posições em Gorizhov e, finalmente, capturar essa localidade, já que o extremo ocidental de Gorizhov se encontra exatamente na linha onde as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk se encontram. Assim, capturar esse setor, embora talvez não seja tão importante do ponto de vista estratégico, tem sim um peso simbólico e comunicacional significativo. Já há algum tempo se observa que o exército russo deseja atingir esse marco, que é justamente essa fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Antes de continuarmos comentando os diferentes avanços, porque ainda precisamos ir para a região de Sumy e para a região de Kursk, eu gostaria primeiro de focar em Kostiantynivka. Como sabemos, trata-se de um ponto muito importante na linha de frente. É uma zona onde os russos estão pressionando a partir de 3 direções: Chasiv Yar, Toretsky e, mais recentemente, pelo sul de Kostiantynivka, onde se tem observado avanços consideráveis. Se você acompanha este canal há alguns meses, já deve ter percebido o destaque que damos ao que acontece em Kostiantynivka. E se não há novos avanços, por que falar sobre essa cidade? Porque ontem foi publicado um artigo pelo jornal britânico The Telegraph, onde se analisa a situação em Kostiantynivka e, de maneira geral, as diferentes ofensivas que os russos poderiam tentar lançar ao longo do verão. O artigo aponta diversos elementos que temos mencionado aqui repetidamente. Primeiro, que o verão costuma ser uma época de campanha, tanto para os russos quanto para os ucranianos. Isso já é sabido. Mas o interessante é que o artigo se distancia um pouco do discurso predominante na imprensa ocidental, que tem colocado muito foco na possibilidade de uma ofensiva em Sumy. Ou seja, embora esteja acontecendo uma ofensiva russa em Sumy, e se saiba que a Rússia tem um grande contingente militar, posicionado nas fronteiras de Sumy e de Kharkiv, algo que temos destacado diversas vezes é que esse número de tropas
não parece ser suficiente para uma ofensiva em larga escala. A natureza desta guerra já se afastou das grandes ofensivas massivas. Atualmente, os ataques são relativamente pequenos, frequentes, porém limitados em escala. Fontes ucranianas, inclusive, apontam que é muito provável que esses ataques na região de Sumy não tenham como verdadeiro objetivo capturar a cidade, como alguns insistem em afirmar, mas sim desviar a atenção das forças armadas ucranianas. Isso obriga os defensores a redistribuírem recursos para cobrir aquela parte do fronte e, assim, deixam outras áreas, como Kostiantynivka, mais vulneráveis. O que o The Telegraph indica é que Kostiantynivka seria, de longe, o verdadeiro foco das forças russas neste próximo período, e que esses movimentos na região de Sumy têm o único propósito de forçar o exército ucraniano a dividir seus recursos. Quem acompanha este canal já sabe. Temos abordado tanto a situação em Sumy quanto a situação em Kostiantynivka, e tudo indica que o que os russos estão tentando fazer é exatamente isso: desviar a atenção e os esforços defensivos ucranianos em Sumy, enquanto o verdadeiro objetivo estratégico é avançar sobre Kostiantynivka. O artigo também reforça algo que mencionamos em várias ocasiões. Kostiantynivka tem uma importância logística fundamental para a defesa de todo o restante da linha de frente. Uma eventual captura dessa cidade pelas forças russas poderia comprometer seriamente a defesa de diversas outras localidades ucranianas na região de Donetsk. Tudo isso são pontos que já discutimos aqui diversas vezes. Ainda assim, o artigo chama a atenção por romper com a narrativa mais comum que tem circulado na imprensa ocidental sobre o que pode acontecer neste verão. Ele propõe uma análise que se afasta do foco exagerado dado à ofensiva em Sumy, cuja relevância estratégica parece ter sido inflada em alguns meios. Agora, há um aspecto específico do artigo sobre o qual eu gostaria de refletir. O texto se baseia bastante em informações provenientes de fontes ucranianas, o que não é necessariamente algo ruim, da mesma forma que também não seria ruim um artigo baseado apenas em fontes russas. Mas é importante considerar que todo artigo pode carregar um certo viés. O que o artigo comenta, por exemplo, é que uma eventual perda de Kostiantynivka não seria catastrófica para as forças ucranianas, pois para os russos conquistar a cidade rua por rua, bloco por bloco, seria extremamente custoso. E, em teoria, concordamos com isso. Uma batalha com essas características, como já vimos antes em cidades como Avdiivka, realmente consome muito tempo e recursos. Basta olhar para as batalhas de Toretsk e Chassiv Yar, combates lentos, pesados, de desgaste contínuo. A expectativa é que Kostiantynivka seja ainda mais bem defendida, o que tornaria a batalha ainda mais longa e custosa. No entanto, talvez essa não seja a melhor forma de analisar a possível batalha por Kostiantynivka, porque, embora combates como os de Chassiv, Yar e Toretsk tenham sido verdadeiras batalhas urbanas, travadas literalmente de bloco em bloco, isso não significa que a situação vá se repetir exatamente da mesma forma em Kostiantynivka. Quem acompanha este canal recentemente provavelmente já entende o que quero dizer. É possível que os russos não tentem apenas assaltos diretos contra a cidade. Claro que pode haver confrontos diretos, mas não necessariamente será esse o padrão dominante. Recordemos que os russos estão pressionando a cidade de Kostiantynivka a partir de 3 direções: Chassiv Yar, Toretsk e também pelo sul ou sudoeste. E aqui, se os russos conseguirem finalmente romper as defesas em Chassiv Yar e Toretsk, poderíamos ver ataques partindo desses dois ângulos, ao mesmo tempo em que forças russas poderiam continuar avançando pelo sul, não apenas para alcançar Kostiantynivka a partir dessa direção, mas também para subir ao norte e começar a restringir as diferentes rotas de abastecimento da cidade. Em outras palavras, os russos, e basta observar o mapa, têm a intenção de cercar Kostiantynivka, tentando atacar de múltiplas direções e interromper as linhas logísticas. Além disso, como já é sabido, os russos vêm bombardeando continuamente Kostiantynivka com bombas do tipo FAB, e esse tipo de ataque pode se intensificar à medida que tentam pressionar os flancos. O objetivo é cortar o abastecimento
intensificar a campanha de bombardeios, lançar drones, tudo isso com o propósito de forçar as forças armadas da Ucrânia a não manter uma defesa sólida na cidade, caso os flancos sejam comprometidos. É possível que se chegue a um ponto em que o exército ucraniano tenha que tomar a difícil decisão de abandonar Constantinivka ou talvez que ocorra uma batalha semelhante à de Avdiivka, onde inicialmente houve uma série de assaltos diretos, mas os flancos colapsaram e a cidade acabou sendo completamente evacuada para preservar vidas e recursos. Mesmo que os russos tentem um assalto direto contra Constantinivka, os resultados descritos por esse artigo, baseado em fontes ucranianas, são apenas possibilidades. A verdade é que tudo indica que o Kremlin está tentando não apenas atacar diretamente, mas também explorar os flancos. Isso pode mudar completamente a natureza dessa batalha. E é exatamente por isso que a Ucrânia está em constante preparação, com reforços estratégicos, fortificações e uma leitura clara das intenções do inimigo. Deixando Donetsk de lado por um momento, precisamos observar agora toda a zona norte, tanto na região de Sumy quanto na de Kursk. Em Sumy, as tropas russas voltaram a tentar avançar, capturando algumas posições nos arredores de Yablonivka e uma quantidade significativa de território entre as localidades de Eladas e Alesnia, um avanço de aproximadamente 15 quilômetros quadrados. Apesar disso, também se percebeu uma pausa nas operações. Esse tipo de pausa é comum nesse estágio da guerra, especialmente considerando como o conflito evoluiu. Os ataques de larga escala, com uso massivo de tropas e equipamentos, deram lugar a ações mais táticas e localizadas. Hoje, vemos ataques com grupos de apenas 5 soldados em algumas frentes. Em outros casos, são ataques rápidos com o apoio de bugs ou motocicletas. Esses movimentos muitas vezes conseguem capturar pequenas áreas, que depois precisam ser reforçadas e consolidadas. Por isso, como vimos em lugares como Velika Novosilka e Constantinivka, geralmente há um intervalo após as conquistas antes que novos movimentos ocorram. Não podemos afirmar com certeza que é o que está acontecendo agora, mas essa pausa faz sentido dentro da lógica da guerra e de acordo com o que se comenta em diversas análises. Dito isso, mesmo que os russos tenham tomado essas posições, eles ainda não conseguiram entrar novamente em nenhuma localidade de maior porte. E como mencionamos há 2 vídeos atrás, vale a pena prestar muita atenção ao que pode acontecer em Yunakivka. Quando terminar esse período de pausa e reorganização, é essencial observar essa localidade, que parece ser o próximo alvo dos russos na região. Se confirmada essa intenção, Yunakivka será uma das maiores, e não a maior, cidade pela qual se lutou neste setor até agora. Sobre o avanço entre Alesnia e Eladas, são aproximadamente 15 quilômetros quadrados conquistados, o que, ainda que modesto, é significativo. Agora vamos à região de Tetkino. Fontes como Radov, um blogger russo, reportam que o exército ucraniano avançou novamente. Lembremos que as forças ucranianas vêm pressionando Tetkino a partir de 2 direções. Tetkino já foi alvo de ataques ucranianos em várias ocasiões, não é uma novidade. Mas, há algumas semanas, os ucranianos cruzaram novamente, capturaram posições e, a partir dessas posições, voltaram a avançar. Segundo as descrições, as forças ucranianas estão pressionando de maneira considerável, atacando os russos de 2 direções diferentes. É preciso observar de perto o que pode ocorrer com Tetkino. Embora essa zona da frente não seja considerada vital, perdê-la pode ser um problema importante para os russos nesse setor. Isso não quer dizer que a perda seja iminente, mas é evidente que o exército ucraniano tem objetivos claros nessa área. Já não se trata apenas de uma travessia ocasional. Estamos vendo um ataque mais sustentado, em 2 frentes. Pode ser que algo maior esteja sendo preparado nessa região. A resposta russa ainda não está clara, mas, por enquanto, nas últimas semanas, a Ucrânia não apenas conseguiu manter suas posições, como também avançar. Mas isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir e que possamos nos ver novamente amanhã.